Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Independente da Vila Rosinha, em especial aos casais da igreja que nesse momento estão me assistindo, e é um prazer poder falar com vocês, a convite do meu querido irmão, amigo, colega, pastor Jefferson Turbay Braga. Estou compartilhando com vocês esta palavra. Muito obrigado, pastor Jefferson, pelo convite, pela confiança de poder compartilhar um texto bíblico com os casais, com as famílias da Igreja Batista Independente Vila Rosinha e outros irmãos, é claro, que eventualmente possam estar nesse momento de comunhão, de estudo da palavra, de repartir e falar um pouco sobre casamento, sobre família. Pastor Jefferson me desafiou a estar falando um pouquinho com vocês, com base no texto de Colossenses 3, 18 e 19, sobre como valorizar o seu casamento. Esse é o tema que ele nos propôs para, em alguns minutinhos, discorrer com vocês. E eu tomo a liberdade de ler com vocês o contexto destes dois versículos, porque o contexto, eu creio que complementa aquilo que nós podemos aprender como cônjuges, como maridos, como esposas, e podemos aplicar e crescer no nosso relacionamento e, é claro, valorizar ainda mais o nosso casamento. Vamos ler então Colossenses capítulo 3, versos 12 a 19. Para entendermos um pouquinho melhor, vamos então aproveitar o contexto dos versos 18 e 19, que são as virtudes que devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Como valorizar o seu casamento? Casamento é, como todos nós já sabemos, uma instituição divina. Não foi algo criado no coração do ser humano, mas foi o próprio Deus quem criou, quem estabeleceu, quem instituiu o casamento. E Deus não instituiu para ser uma instituição que traga peso, que seja algo difícil de ser vivido. Nós vimos muitas vezes pessoas dizendo, casar é um grande desafio, permanecer casado, enfim. Mas é uma bênção quando nós aplicamos os princípios da palavra de Deus. E quando nós aplicamos os princípios da palavra de Deus, nós estamos dessa forma valorizando a união que Deus estabeleceu. Então, queridos e amados irmãos e amigos que nos ouvem agora, que nos assistem, eu quero aqui compartilhar com vocês alguns princípios importantes para que você valorize o seu casamento, para que a sua relação conjugal seja valorizada. O que é preciso fazer para que o seu casamento seja valorizado? Em primeiro lugar, você tem que investir, não é verdade? Tudo que você valoriza, você investe. Investe recurso, investe tempo, investe em qualidade. Então, se você acha
que o seu casamento é importante, se você crê que ele é uma instituição divina, como o próprio Deus diz na sua palavra, se você crê que o casamento não é um peso, um fardo, uma dificuldade, mas é uma bênção, então você precisa valorizar investindo, investimento. E o que eu quero desafiar você a investir são em aplicação de princípios. É nisso que quero desafiar você a investir no seu casamento nesse dia. Não vou desafiar você a investir dinheiro, mas sim investir tempo, investir na aplicação, no esforço para aplicar princípios de Deus na sua vida. Eu sei que alguns princípios são difíceis por conta da nossa natureza caída. Por isso precisamos ser dominados pelo Espírito Santo, para que ele possa estar movendo em nós, trabalhando em nós, produzindo em nós as transformações necessárias para aplicarmos esses princípios à nossa vida. São princípios que valem tanto para a esposa quanto para o esposo, tanto para a mulher quanto para o homem. Quais são esses princípios? Bom, para valorizar o seu casamento, em primeiro lugar, vamos ver o que diz o texto bíblico. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, ele vai dizer que eles devem se revestir como eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos, escolhidos, santos, separados e amados de Deus. Eles têm que se revestir. Mas revestir do quê? E ele vai falar que cada um de nós precisa ser revestido de ternos afetos de misericórdia. Ou seja, ser revestido de ternura. Quem sabe uma das coisas que mais falta no casamento é a ternura. Ternura que provavelmente existia no tempo de namoro. Ternura que era expressada em atitudes carinhosas, gentis e educadas. Então quero alistar aqui a você, querido irmão, marido, esposa, minha irmã que está aí, né, casada e feliz, ou quem sabe quer melhorar ainda mais o seu casamento, quer que ele realmente seja uma fonte de alegria na sua vida, então preste atenção nisso. Para valorizar seu casamento, primeiro, seja misericordioso. A palavra misericórdia, ela vem de uma origem que a define como miséria do coração, ou seja, dor, sentimento profundo do coração. Então, misericórdia, sempre que você estiver vivendo um momento um pouco mais delicado no seu casamento, houve um erro de um lado ou de outro, ou erro na comunicação, alguma atitude errada, seja misericordioso. Valorize o seu casamento sendo misericordioso. Use de misericórdia. Eu quero lembrar a você, minha irmã, que você não casou com um homem perfeito. Você casou com um pecador. Eu quero lembrar a você, meu irmão, que você não casou com uma mulher perfeita. Você casou com uma pecadora. E por isso nós precisamos exercitar a misericórdia diariamente. Ter misericórdia é você também estar se colocando no lugar do outro. E aí entra um outro sentimento chamado compaixão, que é sentir a dor do outro, e também uma outra palavrinha importante que se chama empatia. É você também sentir o que o outro está sentindo, se identificar com o outro. Isso é muito importante. Ser misericordioso. O seu cônjuge errou? Tenha misericórdia. Não seja legalista. Não queira levar tudo na base, né, da truculência ou do legalismo, olho por olho, dente por dente. Não, não haja assim. Seja misericordioso. Quando o afeto é revestido de misericórdia, isso torna o relacionamento não só suportável, mas também abençoado. Então, minha irmã, meu irmão, valorize o seu casamento sendo sempre misericordioso. Segundo lugar, seja bondoso. Diz o texto que devemos nos revestir também de bondade. Seja bondoso. Seja uma pessoa bondosa. Haja com bondade. A bondade é o oposto de maldade. Às vezes queremos agir de acordo com a velha natureza que ainda não foi transformada por Jesus.
queremos agir de uma forma que o outro sinta algum tipo de dor. Ah, é? Você me paga por isso que você fez. É assim, está na minha caderneta. Muitas vezes a esposa diz isso, né? Ou pensa isso. Ah, você falhou aqui, agora está na minha caderneta. Pode deixar que a minha vez vai chegar. Ou o próprio marido faz isso, não é verdade? Então, bondade, seja bondoso. Haja com base naquilo que é bom, naquilo que é o bem que você gostaria de ter para você mesmo. Terceiro lugar, para valorizar o seu casamento, né, cultive a humildade, seja humilde. Isso é muito importante. Não é? Se revista de humildade também, seja humilde. Não é você ser menos do que o outro, de forma alguma, mas a humildade sempre nos leva a reconhecer onde estamos errando e o que pode melhorar. O orgulhoso não dá o braço a torcer. O orgulhoso acaba prejudicando o seu relacionamento conjugal. Sabe quando há uma discussão e o cônjuge não quer, nenhum dos dois querem assumir, não, eu não vou pedir perdão de novo, porque sou sempre eu que faço isso. O outro está sempre errado, é eu sempre que tenho que pedir perdão. O orgulho muitas vezes nos impede. Escute o que eu vou dizer agora. Muitas vezes você passa 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, não é? Sem conversar, sem se comunicar, sem ter uma comunicação correta e até mesmo um relacionamento correto com o seu cônjuge, tudo por causa do orgulho, de não querer dar o braço a torcer. Seja humilde, revista-se de humildade, valorize o seu relacionamento conjugal sendo humilde. A humildade, ela é uma atitude que vai resultar em transformação do seu cônjuge. Quando você, mas ele vai se aproveitar de mim, vai me pisar, eu estou sempre por baixo. Não, Deus vai tratar, vai trabalhar o seu cônjuge e se você for humilde, a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado. Lembra desse texto? Então, se humilhe diante do Senhor, e diz, Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu sei que o Senhor vai me honrar dentro do meu relacionamento. Cultive a humildade. Uma outra coisa importante, que é a quarta coisa importante a ser desenvolvida, é a mansidão. Seja manso. Nós vimos muitos casamentos sendo realmente um grande problema, tendo um grande problema e enfrentando grandes dificuldades por falta de mansidão. Não é? Seja manso. Isso significa que você precisa desenvolver esse aspecto, essa parcela do fruto do Espírito que chama mansidão. Não é? Seja uma pessoa mansa. Cuidado nas suas respostas. Às vezes, de pronto, pense antes de falar. Reflita antes de falar. Um homem manso, cordato, amigo do bem, que pensa antes de falar. Uma mulher que não sai gritando e aos berros e aos trancos e barrancos, não. Seja manso, seja mansa. Isso faz com que o seu relacionamento tenha qualidade, cresça, desenvolva. É muito importante. Muitas vezes gritamos porque estamos longe emocionalmente um do outro. Quando estamos próximos, não precisamos gritar. Nós só olhamos para o cônjuge e ele já nos compreende, nos entende. Quando gritamos, alguma coisa não está bem. Quando deixamos que a ira, que o sentimento ruim tome o lugar no nosso coração, vai faltar a mansidão. Desenvolva a mansidão, valorize o seu casamento desenvolvendo mansidão. Uma quinta coisa importante, seja longânimo. O que é ser longânimo? É ter um ânimo longo. Vou assim usar a palavra consequente. Uma pessoa consequente é aquela que começa e termina alguma coisa. Muitos maridos despertam sentimentos ruins no coração da esposa porque não são consequentes. Não terminam nada que começam. O seu ânimo não é longo. Logo desanima. Não é? O oposto do longânimo é o desânimo.
né? Você vai desanimando e vai deixando de fazer. Seja longânimo, de longo ânimo. Você também, minha irmã, invista no seu casamento sendo longânima, de longo ânimo. Não desista, não desanime, persevere. A longanimidade tem tudo a ver com perseverança. Vou desistir desse casamento. Não desista. Cultive a longanimidade, tenha um ânimo longo, não é? Ou seja, não desista. Não desista de projetos, de sonhos. Persevere neles. Você valoriza o seu casamento quando você não desiste dele e continua investindo. Uma outra virtude, um outro sentimento que precisa ser cultivado é o sentimento de ser o suporte do outro, de suportar. Esse suportar muitas vezes é mal interpretado. Ai, eu tenho que suportar esse casamento. Ai, eu tenho que suportar essa pessoa. Não, não é esse tipo de suporte que estou falando. Estou falando de suporte de ser o amparo, de estar colocando o ombro debaixo da carga do outro. Tem esposo que não é suporte para sua esposa, porque coloca todo o seu peso sobre ela. E aí não há quem aguente. Tem esposa que não é suporte, não é auxiliadora para o seu esposo. Lança um peso enorme, um fardo enorme sobre ele, com cobranças e mais cobranças, e cobranças e mais cobranças. Não, seja suporte. Esteja ao lado para amparar, para suportar. Isso é muito importante. 7º lugar, é importante cultivar também o perdão. O perdão precisa ser praticado diariamente. Querida irmã, querido irmão, por que dormir no sofá uma noite mal dormida, se você pode resolver, como diz a palavra, não deixe-se pôr o sol sobre a vossa ira. Antes de terminar o dia, resolva o problema. Para que dormir, né, fora da sua cama? Para que dormir uma noite mal dormida, se você pode estar dormindo bem, tranquilo, se você liberou perdão, pediu perdão? Perdoe sempre. O padrão do perdão é exatamente o próprio Deus. Perdoai-vos assim como Deus os perdoou em Cristo. É claro que o perdão de Deus é imensurável e não dá para comparar, mas está dizendo que Ele nos perdoou sem nós merecermos coisa alguma, perdão algum, nós merecemos coisíssima nenhuma. Assim nós devemos entender. Ah, mas ela não merece ou ele não merece. Não, não se trata do merecimento do outro. Se trata do meu próprio bem-estar. Por quê? Quando eu perdoo, quem fica bem comigo mesmo sou eu. Quando eu perdoo, o maior beneficiado sou eu mesmo, não é o outro. Eu durmo tranquilo, eu fico tranquilo quando isso acontece. E o meu casamento é valorizado quando eu pratico o perdão. 8º lugar, uma 8ª coisa importante: ame incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? O amor é o vínculo da perfeição, é o elo, é o que liga, é o que torna as coisas perfeitas. Amar incondicionalmente é não colocar condições. O amor ágape é o amor que não tem condição, que não coloca condição, ele simplesmente ama. Ah, eu amo, mas você tem que me dar algo em troca. Não. Eu amo, mas você tem que fazer a sua parte. Não. Eu amo incondicionalmente. Não importa o que você faça, eu continuo te amando. Quando você faz assim no seu casamento, você está valorizando o seu casamento com um amor incondicional. 9º lugar, seja doce. Diz o texto bíblico que o marido não deve tratar a mulher com amargura. E mais ainda, está falando como a palavra de Deus deve habitar ricamente no nosso coração. Essa palavra transforma a amargura na verdade, em sentimento bom. A amargura tem que ser transformada em doçura. Então, seja doce. Cuidado, que as suas palavras sejam palavras doces, que você possa estar de uma forma também cultivando essa doçura nas suas atitudes, nos seus gestos. Não seja estúpido. Muitos maridos são estúpidos, são grossos, são mal educados e perdem, muitas vezes, a qualidade no seu relacionamento conjugal por conta disso. Quantas esposas estúpidas que respondem grosseiramente o seu cônjuge,
E isso traz desgaste para o relacionamento conjugal. Seja doce no seu falar. E, finalmente, a 10ª coisa importante, cuide das palavras. Se a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração, né, você vai estar falando coisas boas, dizendo coisas boas. O que você vai falar com sabedoria e com propriedade. E entendendo que tudo que você faz, em ação ou palavra, você deve fazê-lo como se estivesse fazendo ao próprio Senhor. No seu casamento deve ser assim também. Faça como se estivesse fazendo ao próprio Senhor. Entendendo, minha querida irmã, que a submissão não é uma subserviência, não é algo que você se coloque debaixo de uma escravidão, não. Ser submissa é estar debaixo da missão do seu marido. O marido precisa ter uma missão e a esposa está debaixo dessa missão. Isso é submissão, debaixo da mesma missão. Marido tem uma missão e conduz a sua esposa nessa missão. Mas é importante, quero aqui frisar, muito importante, as palavras. Cuide das palavras. Se você cuidar das palavras, tenho certeza que o seu relacionamento terá qualidade. Se você investir na maneira de falar, de se expressar, cuidar disso, o seu casamento, o seu relacionamento será valorizado. Amém? Então aqui estou deixando para você 10 dicas importantes de como valorizar o seu casamento. Olhando o contexto do texto bíblico, né, nós vamos descobrir aqui 10 dicas importantes para o casamento ser valorizado. Como fazer? Então, seja misericordioso, haja sempre com misericórdia, lembrando que você também erra. Tá certo, meu querido irmão, minha irmã? Lembre que você também erra. Seja bondoso, haja com bondade e não com maldade no seu coração. Seja humilde, humildade, aquele que se humilha é exaltado. Eu vou dar o braço a torcer, dê o braço a torcer, dê tudo a torcer, mas seja humilde. Seja manso, a mansidão precisa também ser uma virtude desenvolvida na sua vida. Seja longânimo, não desista, ânimo longo, não desista do seu casamento. Seja suporte, ou seja, ampare o seu cônjuge. Vai ter momento, minha irmã, que você está desanimado e o teu esposo vai te amparar. Vai ter momento, meu irmão, que você estará desanimado e a sua esposa vai te amparar. Seja suporte, perdoe sempre, o perdão tem que funcionar todos os dias, diariamente. Ame de forma incondicional, não coloque condição para amar, mas ame incondicionalmente, sem colocar condição para isso, simplesmente ame. Seja doce, minha querida irmã, seja doce nas suas palavras, nas suas atitudes, para que o seu esposo não olhe para outra lá fora. Meu querido irmão, seja doce em suas atitudes, suas palavras, para que sua esposa não fique correndo atrás de migalhas de terceiros. E, finalmente, cuide das palavras. Palavras podem matar, machucar, mas elas também podem dar vida, elas podem cultivar bons sentimentos, elas podem transformar o ambiente. Cuide das suas palavras. 10 dicas importantes para você valorizar o seu casamento ainda mais. Fazendo isso, se revestindo dessas virtudes e desses ternos afetos, o seu casamento terá muito mais qualidade. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, quero orar por seu casamento nesse momento. Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esta palavra com os meus irmãos, com estes casais, estes amados cônjuges da Igreja Batista Independente da Vila Rosinha. Oro, Senhor, para que a tua bênção esteja sobre cada um deles. A bênção, Senhor, da disposição para aplicar a tua palavra. Senhor, nós perdemos muito e perdemos qualidade de vida porque não aplicamos a tua palavra. Abençoa cada casal, naquilo que eles estão, Senhor, tendo dificuldades, que possam, Senhor, ter do Senhor graça para superar cada uma delas. Ajuda-os a aplicar essa palavra em seus corações.
Continua fortalecendo a vida do pastor Jefferson, sua esposa irmã Tânia, seus filhos, seu ministério. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e usando-o poderosamente para instruir, orientar, aconselhar e ajudar os casais. Assim oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Que o casamento de você seja cada vez melhor.